Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Otávio Leal, Jian Pren. Hoje, juntamente com Samadhi, que entrará em alguns momentos aqui conversando comigo, nós vamos estar falando sobre terapias tântricas, a jornada de um terapeuta tântrico e como o mesmo pode ter muita competência, segurança, prosperidade e valorizar, observar o Tantra com a grandeza que o mesmo tem. Eu vou iniciar aqui essa prática fazendo um mantra, um som para abrirmos uma jornada tântrica. Peço a você que está me vendo, se quiser, repita comigo 8 vezes o mantra Om Shri Gan. Façamos assim. Om Shri Gan, 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 Om Shri Gan. Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda, e vamos juntos agora conversar sobre filosofia comportamental, essa prática que é o Tantra. Inclusive, se você que está aqui me vendo e vendo a Samadhi, se quiser fazer perguntas. Ei, Samadhi, bem-vinda, sua querida. Gratidão, Prem, boa noite. Tá dando para ver Boa agora? noite. Sim, sim. Estamos disputando hoje quem tem um cenário mais colorido. É que eu estou na minha casa aqui em São Paulo, aqui tem muitas divindades, tá vendo? Xamã, Shiva, Ganesha, tem o boneco que o Gaspareto me deu, tem o Osho aqui atrás, mais para trás tem mais Shiva, e tem esse mandala aqui, né? Eu tenho 2 mandalas atrás de mim. Esse daqui são 500 Budas. Foi pintado à mão mesmo. São 500 Budas pequenininhos. E aqui é a Avalokitesvara, que é uma divindade que surge mais no Tantra tibetano, né? A Avalokita, aquela que olha para todos os seres, por todos os seres. Pois Coisa bem, linda. Samadhi, deixa que eu te conduzo. Pode ser? Pode ser. Só fazer uma observação aqui, ó. Você começou com Om Shrigan, ó. Ah, Ganesha. Ganesha tocando tambor, né? Esse Ganesha representa o co-criador do universo, né? Porque Shiva cria com o Dharma, né? Que é o tambor, e Ganesha co-cria quando ele tem um tamborzinho. É difícil achar a imagem de Ganesha com tambor, mesmo na Índia. Então, vamos conversar. Quem está nos vendo aqui, eu e a Samadhi, nós vamos falar da jornada dos dois, como se fosse um ping-pong. Como eu comecei, como ela começou, até os dias de hoje. E depois vocês podem fazer perguntas. Então, como a nossa jornada inicial é muito parecida, eu vou começar aqui pela... Então, vamos começar pela Samadhi. Porque eu escutei falar de Tantra porque eu tinha uma influência logo antes mesmo dos 18 anos de idade, da eubiose, das ordens templárias, do Colégio dos Magos do Rio de Janeiro que eu fiz. E essa Samadhi teve uma educação, digamos, bem mística, bem esotérica, bem oriental. O que você lembra assim da tua mãe te ensinando? Tua mãe sempre foi mística? O que você estudou primeiro? Mas não fala de Tantra ainda, vamos falar das bases, né, dos interesses primeiros. Legal, Prem, vamos lá. Então, primeiras coisas que eu lembro, assim, de educação espiritual, quando eu era bem pequena mesmo, eu tinha o quê? Acho que uns 7 anos. A minha avó, ela era da Rosa Cruz, da Morte. Tem um templo lá em Campinas, não sei se eles chamam de templo, eu não sou da Rosa Cruz, então não sei dizer. Mas eles tinham um local lá em Campinas que era bem bonito, assim, parecia bem medieval e tinha coisas do Egito por todos os lados, assim. Então eu me lembro de ainda bem novinha, ela me levava lá para alguns encontros da Rosa Cruz e eu ficava encantada com tudo aquilo, com todas aquelas coisas do Egito. Eu lembro muito, muito perfeitamente, assim, dessa época.
E em paralelo, minha mãe era da eubiose, então de vez em quando eu frequentava lá as crianças, como que eram chamadas as crianças na eubiose? Acho que é pupilos, né? Puxa, não sei. Então, Esse eu já não lembro. então eu frequentava ali a eubiose com a minha mãe, e eu lembro que desde pequenininha, minha mãe, ela sempre foi muito estudiosa da cabala, né? Então, desde muito pequena, a gente fazia alguns rituais juntos, então isso eu lembro desde bem nova, né? E aí, quando eu comecei de fato a trilhar minha jornada pessoal, digamos assim, né? Caminhar com as minhas próprias pernas, eu procurei de imediato o budismo. Então, desde uns 14 anos assim, eu estudei bastante o budismo e comecei a meditar bastante. Até que quando eu tinha quase 18 anos, eu lembro que até não podia entrar com menos de 18 anos, eu consegui dar um jeitinho, mas eu fiz parte do Vipassana, que é aquele retiro de meditação de 10 dias, né? E aí a primeira vez que eu fui, eu era bem novinha mesmo, e aí eu fui embora no terceiro dia, depois, mais pra frente, eu fui de novo várias vezes e fui até o final, né? Mas o contato inicial, assim, da minha parte com a espiritualidade foi primeiramente com o budismo. E aí já entrei na eubiose também desde cedo, e a eubiose é bem legal porque eles fazem um estudo comparativo, assim, entre várias tradições, né? Então você acaba entrando em contato ali com o hinduísmo, com o budismo, com vários tipos de vertentes da espiritualidade. E aí fui me desenvolvendo, passei por xamanismo, passei por budismo, passei um pouquinho pelo espiritismo, porque eu tenho uma mediunidade presente, mas não foi uma tradição com a qual eu me identifiquei assim muito profundamente. Então eu fui um pouquinho, mas não foi muito. Tá. Não, então para aqui, porque aí eu vou falar da minha Ah, história até aqui. tá bom. Porque lembra muito a tua jornada, né? Primeiro, Uhum. assim, quem está nos vendo, né, aqui no Instagram ou no YouTube, perceber isso, né? Que o Tantra, muitas vezes você passa por várias escolas de espiritualidade até o momento que você pode chegar no Tantra. Por exemplo, o mestre Osho, ele falava sobre tudo, praticava tudo, buscou muito e escrevia sobre absolutamente tudo, mas no final da vida dele, o Osho, ele dizia assim: o caminho é o Zen ou o Tao. O Zen pela ideia de não mente, e o Tao pela ideia da simplicidade e da bondade. Até porque o taoísmo tem muita relação comigo e com a Samadhi, no sentido de eu vivo numa montanha, no Guarujá, um contato muito grande com a natureza, e a Samadhi vive lá no Nordeste também, no meio do mato mesmo, literalmente no mato. E o taoísmo tem essa questão do mato, assim como o Tantra também. O Tantra é uma espiritualidade do mato, da floresta. E eu me lembro que eu ia sempre em busca, né, como você, nós íamos em busca do si mesmo, em busca daquilo que somos, do porquê de viver, de um propósito. E muito do que a Samadhi fez também eu fiz, da eubiose, Colégio dos Magos. A Cabala eu fui fazer depois dos 30 anos, mas eu passei por várias escolas, né? Eu sou Rosa Cruz até hoje, da Amorque, e a maior parte das escolas eu fiz até o fim, porque eu percebi que eu ia trabalhar com isso. Mas o que eu notava nessas escolas é que a primeira vez que eu ouvi falar de Tantra, o que veio foi assim: o Tantra é muito perigoso. Eu lembro que o professor Murilo Nunes Azevedo, que foi um mestre de budismo que eu tive, ele dizia: o Tantra não é leite para criança. O leite é uma bebida muito, o Tantra é uma bebida muito forte para poucos quando você entra na prática. E algumas escolas de ocultismo falavam o Tantra te leva muito rápido para a iluminação, para a espiritualidade. Mas as escolas ocultistas no Ocidente não acreditam em iluminação. Que eu saiba, não acreditam. Você tem que evoluir, segundo elas, reencarnar muitas vezes. E o Tantra já fala, você é um iluminado. O Tantra não existe no Tantra uma ideia de evolução, de deixar a iluminação para depois. São práticas muito fortes. Então, essas escolas, em vez de me amedrontarem, que era a ideia, o Tantra é perigoso, o Tantra é uma escola de esquerda, o Tantra é uma escola secreta até na Índia, elas começaram a me despertar um interesse. Essa palavra, assim, sempre que era se falada nos anos 80 sobre Tantra, era falada de uma forma negativa, como algo perigoso, algo inadequado para nós ocidentais. Não sei se você teve também algum conhecimento assim
no início da tua jornada parecido com isso? Com o Tantra? Exatamente, foi na eubiose, assim, o Tantra ele não chegou tão cedo pra mim. Eu entrei na eubiose acho que 2015, talvez, alguma coisa assim. E aí eles falavam muito a respeito disso, de que realmente era perigoso, que era algo que não deveria se mexer, né? Então, mas é isso, né? Nós coiotes, nós rebeldes, quando alguém fala não, a gente fala, será? Por que não? Então, exatamente a mesma coisa. Tá. Então, aí deixa eu então dar esse pulo, né? Num certo momento da minha vida, eu fui fazer um curso de massoterapia. E não sei se eu já contei para você, até hoje eu lembro que lá no curso de massoterapia, que era na Alameda Jaú, número 2000, aqui em São Paulo, hoje eu estou em São Paulo, que era exatamente aonde era aonde é até hoje a Unioga, União Nacional de Yoga. Mas o curso de massagem era ali, da Amor, Associação de Massagem Oriental, que até a gente está resgatando a massoterapia na minha vida, eu vou voltar a ensinar, enfim. Mas aí eu vi na parede, geralmente colocava uns murais, yoga tântrico. E sabe, Samadhi, naquela época o Tantra, anos 80, a gente tinha uma ideia assim do yoga. Yoga sempre era uma mulher de colã preto. Não sei se você já viu imagens de mulheres nos anos 80 fazendo yoga. De colã preto, meditando com uma cara bem séria, brava. E homens, normalmente, assim, chamava abrigo, né? Aqueles agasalhos da Adidas, camiseta assim branca e meditando com a testa assim franzida. Aliás, eu sempre digo, quem medita com a testa franzida não está meditando. Está tentando meditar. Que é o que muitos falam, eu estou meditando. Não, você não está, você está tentando meditar. Porque essa testa franzida vai embora na meditação. E aí eu fui fazer o yoga e era um monte de jovens, meninos, meninas, tudo de shorts, de camiseta sem manga, tudo de bem com a vida, feliz da vida. E eu fiquei fascinado pelo yoga, que foi esse yoga o primeiro que eu pratiquei, que era Swastika, que era um yoga que tinha a ideia de autossuficiência, quer dizer, você desenvolver sua prática com o mestre, mas eu gosto, o Tantra tem essa visão do mestre, né? O mestre não quer que você grude nele. Tem outras filosofias na vida que você gruda no mestre. Você vai onde o mestre vai, você é arrastado junto. O Tantra te dá uma autossuficiência. Você tem que se virar sozinho. Alguns Tantras, né? Alguns também têm isso de grudar no mestre. E ali foi no yoga que eu comecei a entender o que era o Tantra. E você, assim, qual foi a tua primeira escola ou você já foi para massoterapia tântrica? Então, o Tantra, espiritualmente falando assim, das terapias, foi uma das últimas coisas que surgiu na minha vida. Até porque você conheceu esse lado um pouquinho, né? Eu tinha um lado um pouco mais careta, assim. Então, como eu comecei. Careta que eu brinco, assim, né? Eu brinco com o trem, porque eu ia muito para os chakras de cima, né? Então, Nossa, meditação, eu lembro. transcendência, coisas muito além e não que tá aqui. E aí foi bem bonito, assim, porque acho que era 2000, e tava até recordando aqui para tentar falar certinho quando a gente fosse conversar, mas 2017 eu comecei a sentir, porque eu sempre fui sempre estudei muito a espiritualidade, né? Mas tem uma diferença entre você estudar e você vivenciar de fato, você ter aquela experiência. Então, até legal vocês que estão ouvindo saberem disso, assim, que por muito tempo a gente lê, a gente estuda, a gente vai acumulando conhecimento e isso é algo intelectual. Mas chega um momento em que acontece um cutucar aqui dentro, assim, alguma coisa começa a incomodar, alguma coisa começa a se mexer e algo de diferente acontece. E isso aconteceu comigo em 2018. Eu estava viajando para Ilhabela e eu sentei, estava lendo um livro que falava a respeito de propósito de vida. E eu estava em frente ao mar, assim, e eu senti, falei, uau, isso aqui é o meu propósito, eu tenho que estar aqui, né? E nessa época eu estava trabalhando com jornalismo, eu já tinha curso de reiki, já tinha curso de massoterapia normal, né? Mas ainda trabalhava como jornalista. Então eu voltei dessa viagem e eu comecei a dar aula de meditação em uma agência de publicidade que eu trabalhava. E pouco tempo depois eu fui um satsang de um mestre espiritual
E aí eu conheci uma moça chamada Gaia. A Gaia, ela Samadhi, é... Samadhi, só um minutinho, desculpa, porque às vezes a gente precisa traduzir algumas coisas, né? Principalmente para o Ah, YouTube. Primeiro, tá. assim, quantos anos você tem? Estão perguntando aqui. Eu tô longe do celular, então me fala, por gentileza, as perguntas. Tá. Eu tenho 29. Ah, 29, tá bom. Depois me 29. perguntaram sobre curso de Tantra, já já eu respondo. Então a Uhum, Samadhi, ela foi no satsang. Satsanga é um mestre, um professor. Se for no budismo, é professor. No uhum, budismo não tem essa coisa do mestre, assim. Isso é uhum, mais da Índia. uhum, E aí ele senta e Sat é verdade, né? Sangha é grupo, né? E Satsanga se fala no Tibete. Sangha é grupo da verdade. E na Índia é Satsangi, que é uhum. encontro com a Encontro com a verdade. verdade. E quem que era o mestre, você lembra? É o Prembaba. Ah, mas Eu ele não fui no... falou sobre Tantra. Não, foi é assim, Hum, o Prembaba, esse livro que eu estava lendo, na verdade, era um livro dele, que é o Propósito, e eu estava bem conectada, assim, aos ensinamentos dele nessa época, ele trouxe... Ele participou de um momento onde minha espiritualidade estava se mexendo num sentido potente, assim. Então, eu li esse livro e fui em um satsang dele, lá em Serra Negra, mas não falava sobre Tantra, mas era um momento onde a espiritualidade estava começando a se transmutar para mim, da teoria para a experiência de fato. Assim. Então, foi um momento bem marcante. E aí, nesse satsang, eu conheci a Gaia, que é uma terapeuta tântrica. E foi aí, justamente nesse momento, que eu senti que era a hora de acabar com aquilo, daquela vida que eu estava vivendo de jornalista, né? Essa vida, eu sempre tive a espiritualidade presente, essa época ela estava bem presente. E aí esse incômodo interior surgiu a ponto de eu falar, não, eu vou, Gaia, lá onde você trabalha, tem qualquer tipo de emprego para mim, qualquer coisa, eu quero sair daqui. Eu senti que eu tinha que começar a me infiltrar, a entrar de fato nesse universo, né? E aí então eu consegui um trabalho em um espaço de tantra, por sincronicidade. E qual foi aí que tudo espaço? começou. Chamava Ganesha, lá em Campinas. Ah, você falou. A Uhum. Fabiana aqui, Fabiana, eu não consigo enxergar aqui, infelizmente. Eu preciso aprender a vir fazer essas lives de óculos, mas ela fala que é um prazer estar com você. Samadhi é pura luz e um doce de pessoa, e apaixonado por você. Prem, você é uma pessoa ímpar. Eu e a Samadhi, os dois somos Vênus, né? Eu sou Libra, a Samadhi é Touro. Eu sou touro ascendente Libra. Touro ascendente Libra. Só que nós dois, quando ficamos bravos, não somos tão doces assim. Porque o Vênus, né, que rege tanto eu quanto ela, a gente é muito educado, isso sim, né? São os dois signos mais educadinhos, mas ficam bravos também. Mas gratidão, e olha, se você vê isso em nós, como Freud explica, né? Você projeta a sua luz em nós. Se você vê isso em nós, porque você é uma pessoa lindíssima. Mas aí, para você voltando, eu acho que eu sei quem que é a Gaia. Uma moça linda, né? Um pouco mais madura, não é? Sim, vamos ver se é a mesma Gaia, mas sim, essa Gaia que eu tô falando, ela é argentina, não sei se é a Ah, não, mesma então não. Gaia, não? Então não. E aí você, ela te ensinou a fazer a massoterapia tântrica. Não, na verdade ela foi uma ponte. Ela era terapeuta tântrica e ela atendia nesse espaço Ganesha e eu tive um sentir assim de que eu tinha que ir para lá de alguma maneira. Então, eu comecei no início a trabalhar lá ajudando eles na parte de jornalismo, meio período, e no outro meio período eu atendia com Reiki e comecei a dar aula de meditação. Comecei a abrir um grupo de meditação ali. E aí eu comecei, aí a proprietária do espaço, que é a Jane Seara Frenlan Rita, ela falou, Samadhi, você tem que receber uma massagem tântrica, o que que você acha? E aí cutucou, assim, a minha personalidade, o meu ego de uma maneira bem dura, assim, porque eu sabia que estava me cutucando, que estava me tirando da zona de conforto, mas que possivelmente era por ali que eu tinha que seguir, que tinha chegado a hora onde esse desconforto representava um crescimento. E foi aí que eu recebi a massagem tântrica, e aí eu fiz um curso lá de formação nesse espaço. É um espaço vinculado ao Centro Metamorfose, não é mais vinculado, já foi, né? Então eu fiz a minha primeira formação de Tantra foi lá. Tá. A minha história foi bem diferente, né? Assim, porque. E é legal as duas ideias, né? Porque voltando, quando eu fiz lá a formação yoga, né? Com o Terroso, o Swastika, e depois tive muitas aulas com o João Júlio de Almeida, com o Armando Austrigésilo, eu
ouvia falar dessa palavra Tantra, 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 e um dia eu tava atendimento de tarô, se eu não me engano, de astrologia, ou era só de tarô, no espaço, um nome lindo, chama Clínica Escola Fonte Ananda, que é do Edmilson Cruz, que hoje é um dos representantes da escola de Iyengar. E é um professor de yoga do curso da Juliana, que dá aula na uma Universidade de Moema, que é um dos cursos de yoga mais incríveis que pode existir, esse da Jo, de profundidade, de professor convidado. E o Edmilson dá o Iyengar hoje, mas na época ele era como eu vou dizer, uma das pessoas que demonstravam o yoga. Era ele e o Pedro Kupfer, que o De Rose punha para fazer os asanas, as posturas. O André De Rose também, a Rosângela de Castro, que está até hoje com o De Rose. E eu não, porque eu era meio gordinho, assim, ele pegava os super fortes, os bonitões, né? Eu sou pequenininho, para quem não me conhece, eu tenho 1,65 m. O Pedro é enorme, uruguaio lindo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que nessas aulas todas, o Edmilson dava aula nessa Clínica Escola Fonte Ananda, e aí lá ia ter um curso de Tantra, que era com o Levi Leonel. E eu falei, eu vou aprender Tantra um sábado e domingo, já que eu dou aula aqui, um sábado e domingo eu liquido isso. E quando eu fui estudar, eu falei, uau! O Levi falou, não, eu vou ensinar só o Maituna. Tanto que eu falo, o Levi para mim é o maior professor de Tantra do Brasil. Inclusive, foi o meu mestre. E coincidentemente, o Prembaba, que era o Janderson na época, eu era Otávio Leal, depois o Janderson virou Prembaba e eu virei Jamprem. E ele fazia esses cursos comigo. E quantas aulas? Depois eu fui fazendo outros cursos com o Levi Leonel, e o Edmilson dava as aulas de yoga para nós, para mim e para o Prembaba. E várias aulas depois, eu lembro que uma aula de mandalas que eu e o Prembaba tivemos, só estava eu e ele na sala. E a gente sentava lá no fundo, o Levi falava, vem aqui para frente. E o Levi, ele começou, era um baita mestre de Tantra, escreveu livros, tinha uma escola chamada Asharan, que ficava na rua Roque Petrella. E o Levi, ele Asharan, porque ele era um mestre, enfim, ele ensinou bastante coisa para nós, mas ele não tinha lugar para morar. E aí eu falei, vai morar em casa, que eu tinha uma edícula enorme lá em Moema, mora lá. E aí ele morando comigo, nós tínhamos aquelas conversas muito longas de Tantra. E ele me deu a primeira iniciação de Tantra. E me ensinou a massagem tântrica, que é a Pranapratista Karanyasa Kosha Pratyahara. Porque nos anos 80, 90 não existia toque genital na massagem, não existia lingam, que é o pênis, não existia ioni, era massagem mesmo, só a massagem dos chakras, os mantras, enfim. E aí eu falei, é hora de ir para a Índia. Depois que eu fiz um monte de cursos com o Levi, eu falei, agora é hora de eu ir para a Índia, para receber essa iniciação lá. Hoje já ninguém recebe iniciação na Índia, é muito difícil você encontrar o mestre tântrico, até porque os ocidentais vão muito para Rishikesh, que é o berço do yoga. O Tantra não tem nada a ver com Rishikesh, o Tantra aparece hoje, né, em Varanasi, em Kajuraro, que são os lugares que ocidentais dificilmente vão. Não são lugares muito bonitos, a hospedagem é difícil, são lugares muito sujos, né? E o Tantra da Índia tem coisas assim, tem meditações onde o discípulo medita em cima de um cadáver. Eu já te falei isso ou não? Já falou. Senta num cadáver. Então são coisas que ficam meio... Então, e o Levi me ensinou muita coisa, assim, a questão dos chakras, de Kundalini, ele fazia a gente jejuar muito, eu e o Prembaba. Tinha outros alunos também, mas o Prembaba era muito... Porque depois de lá, eu e ele fomos trabalhar no IPA, Instituto Paulista de Parapsicologia Aplicada, com o professor Max. Depois nos encontramos num espaço que o Prembaba tinha, que ele era totalmente ligado à Fraternidade Branca. Não sei se você sabia. Sabia por cima, assim, mais ou menos a trajetória dele. Ele era totalmente ligado à Fraternidade Branca. E a San Germano, eu moria. Aí eu fui dar uma palestra lá de Tantra. Eu lembro que ele sentou na minha frente, assim, e era uma vilinha ali perto da Avenida Paulista. Então essa foi um pouco da minha história. Aí você fez então esse curso, né? Você é ligado ao Centro Metamorfose.
provavelmente você aprendeu mais o que é chamado toque da borboleta, né? Mas que é a sensitive message, né? Quando isso chega no Ocidente, tem o nome de massagem sensível, né? Ou sensitive. Fala um pouco disso, faz favor. Então, essa parte aí de que o toque da borboleta, tem a massagem da Eva Reich, né, que é a filha do Reich, e isso eu fui aprender mais tarde com você. Então, foi justamente isso, assim, eu entrei em contato primeiro com uma parte mais neotântrica, né, que a gente chama hoje em dia, é um tantra mais de hoje em dia, mais profunda que sou, eu não estava muito satisfeita, não estava muito feliz, e queria uma profundidade que eu não tinha encontrado ainda. Eu falei, eu sei que o Tantra é mais que isso, mas quando você não conhece muito sobre o Tantra, não sabe onde buscar, fica algo meio enigmático encontrar esse Tantra mais profundo. E foi aí que eu te encontrei. Eu estava vendo o YouTube lá na minha casa, eu encontrei você e falei, uau, esse é o mestre que eu procuro. E aí eu mandei uma mensagem, eu me inscrevi no curso de Tantra online, seu, Ah, é verdade. e mandei uma mensagem contando toda a minha história, que eu falei, nossa, a história dele é super parecida com a minha, eu me identifiquei muito, assim. E foi aí que eu comecei, né, a realmente me aprofundar no Tantra e fiz a formação online e depois você me convidou para a formação presencial lá em São Paulo. E aí sim, eu encontrei a profundidade que eu queria no Tantra e comecei a estudar mais a fundo com o embasamento realmente que eu estava procurando. É um embasamento que não é tanta gente que tem, assim, pelo menos eu não vejo tanta gente com esse embasamento mais profundo do Tantra. E aí foi incrível, assim. E foi um período de muita quebra de crenças, assim, de muitos olhando assim para vários tabus assim, e olha que eu achava que eu era uma pessoa que não tinha tantos tabus assim, tantas caretices, mas fui descobrindo aí ao longo da jornada que tinha muitos. Então foi um processo de grandes alquimias mesmo, de grandes transformações. Estou até aqui com o papelzinho do Sânias que você me deu. Ah, tá. Bonitinho. Sânias, para quem não sabe, é o nome espiritual. A Samadhi, ela fez um grupo lá com a gente numa universidade, e porque aí eu já acrescento isso, né? Num certo momento, estudando bastante com o Levi, né? Fazendo todos os cursos do Levi na época, eu comecei a perceber que o Tantra não tinha um processo terapêutico, a não ser na massagem. E aí eu fui muito, Samadhi, para uma área que a gente estudou junto, a gente praticou, né? Você foi minha anjinha, né? Fez o grupo de Reich, porque o Reich traz uma série, né, de processos. O Reich é uma visão ocidental do Tantra, William Reich, apesar que ele provavelmente nunca teve acesso ao Tantra, mas entrou em contato com o registro akáshico, e o Raj traz muito terapia, né? Tanto que isso a gente define muito, né? A massagem tântrica, ela sobe. Todos os movimentos são para cima. E eu tive a oportunidade de ver, de sentir na Índia, o Levi já tinha me ensinado, e depois na Índia, todo movimento é para cima. Porque o Tantra não tem nenhuma preocupação terapêutica, nem de sexualidade. E os movimentos do Reich são todos para baixo. O Reich, ele vai trabalhar naquele livro, que é um livro que todo mundo que estuda Tantra não fala de Tantra, mas seria bom conhecer, que é a função do orgasmo. Você já leu? Já li. Eu acho que eu tenho ele até em casa, se eu não me engano. Acho não, eu tenho. O que é casa para você? Em Campinas, em São Paulo, aí Não, aqui na Bahia. ah, tá. Ah, você levou É, bastante coisa para ir? não levei quase nada, mas levei os livros mais importantes, assim, que eu considerava, e esse livro foi um deles. Tive a oportunidade de estudar um pouquinho o Reich, até recente, assim, de uma maneira mais aprofundada, mas aí o curso parou por causa da pandemia. Mas eu comecei a fazer um curso lá em Campinas com o Dr. Dimas Calegari, que é um senhorzinho, assim, incrível. Sabe quem é, né? Na época do Lá da Gaiás, Unicamp. um grande É, sábio. super sábio, incrível. É. Então, esse curso chamava De Reich ao Coração, se eu não me engano. Então, era um curso de um ano, onde você aprendia na prática, né? Os ensinamentos do Reich. Eles tinham até o Reich, ele construiu algo chamado o acumulador de orgone, né? Que é uma caixa onde você entra e recebe essa energia orgone, que seria a energia sexual, digamos assim, né? Traduzindo mais. Então, foi uma experiência fantástica, mas infelizmente esse curso teve que parar devido à pandemia. Estou para voltar agora a esse curso online, mas foi bem legal.
Eu tô rindo porque ainda existe isso, essa caixa de Existe. orgone. Tinha lá, você acredita? Nossa, isso é muito antigo, isso é muito, como é que se fala? É demodê. É, eu lembro disso nos anos 80. Nossa, todo mundo fazia, é uma caixa, para quem não, tá, quem não conhece, é uma caixa que é feita enfim, com uns panos, né, com algodão, eu acho, e com parede Essa, de madeira. essa era de madeira e por dentro era metal. Agora, entre essas duas superfícies, eu não sei o que que É, tinha tem dentro, mas algodão, eu acho, tem algodão. É, tem a loja, como é seu nome mesmo? Eu nunca lembro seu nome, ela está sempre aqui com a gente. É, pode ser até de areia, eu não sei. Areia não é outra coisa que fazia uns negócios de areia nos anos 80? É, esqueci o nome agora, uns desenhos na areia, que é um negócio muito legal. Até ela tá. Vende essa caixa no Mercado Livre, uau! é É mesmo. uma, mas assim, o acumulador de orgone, a massagem aumenta, né, a nossa libido, a nossa energia. E eu lembro que essa caixa tinha lá em Visconde Mauá, aonde você foi fazer grupo comigo, né, que a gente fazia o Anima Soma antes da pandemia, que vai voltar agora em setembro. E lá tinha essa caixa, tinha um cara lá embaixo, porque lá é uma montanha, né, lá embaixo, que a gente entrava nessa caixa, mas quando você está muito perto da cachoeira, da natureza, assim, eu não sei exatamente se é necessário, né, esse tipo de hoje do acumulador de orgônio. Tem um outro nome, isso que eu não lembro agora. Então, a mandala no chão feita com areia tinha outro nome. Tem uma pessoa falando que eu não lembro o nome daquilo. Agora era uma coisa bacana, né? Mas é isso mesmo, algodão, palha de aço e madeira por fora. Tem uma pessoa aqui falando, eu não consigo ver Celo Thiago, acho que é Thiago. E saudades de Mauá, estão falando. Agora, Samad, o que eu vejo assim, né? Por exemplo, eu tenho aqui um livro que eu quero mostrar. Esse livro aqui de Tantra chama o Tantra Iluminado. É o livro mais profundo que eu conheço de Tantra no Brasil. Eu vi, ele saiu há pouco tempo, ele é muito profundo. Tem muitas coisas que eu acho difíceis os ocidentais praticarem, muito difícil. Mas é como que uma palavra final nas questões do Tantra, não é? Só que o Tantra no Ocidente ele virou muito filosofia, as pessoas falam, 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 falam. Isso aqui me incomodou muito nas escolas de ocultismo. Fala-se, fala-se, fala, mas cadê o corpo? Cadê o êxtase? Cadê? Então, mesmo os livros de Tantra têm muita informação, tá, mas cadê a prática? E você tem uma formação, né? Você e o Cabelo, que é o Rama, que é o meu irmão, que é o companheiro dela, né? É incrível, né? Se você fosse desenhar, né? Primeiro assim, você atende com Tantra aí em Arraial da Ajuda, mas quem é que vai para Arraial da Ajuda, esse fim de mundo? Tô brincando, uma hora eu vou também. Você atende mais estrangeiros ou o pessoal daí, ou turistas? As duas coisas. Tem bastante gente daqui, tem bastante gente que vem de fora. Então, tem gente que faz acompanhamento comigo, tem pessoas que fazem sessões semanais, por exemplo. Então, tem gente que está passando férias e vem e faz uma sessão. Então, depende, né? Tem pessoas que já buscam algo mais profundo, então entram em meditações, em exercícios corporais, e tem gente que já vem e quer somente receber a massagem tântrica, né, a conhecida massagem tântrica, mas que no fundo, igual você fala, não é exatamente uma massagem tântrica, né? Mas é aquela massagem que vai trazer para você uma vitalidade, um carisma, que vai te trazer uma energização a mais, né? Então, tem de tudo, tem desde algo mais profundo a algo mais superficial. E pacientes que fazem acompanhamento e pessoas que vêm esporadicamente. Tá. Eu tô lendo aqui, né? Um monte de gente fala, é tudo Arraial, um lugar maravilhoso, fala a Fernanda. Na aldeia Coroa Vermelha também. Que é isso? Loja, Coroa como vermelha. loja, qual é teu nome mesmo? O Instagram dela é loja I Yours. Mas eu não lembro o nome dela. É uma querida que está sempre aqui. E tem uma moça chamada Ângela, que ela leu esse livro. Quem lê esse livro ama o Tantra mesmo. E até os autores, as pessoas que divulgam esse livro, elas criticam muito o Neo-Tantra. Mas você sabe que eu, não discordando deles, nem concordando, cada um pensa algo. Quando você pega esse livro e esse ensinamento incrível, ou do George Farnstein, Tantra, Sexo e Espiritualidade,
você percebe o que o Osho fez com o Tantra. Porque tem práticas, por exemplo, aqui abriu uma prática, Shaktapata e Diksha. Diksha é a iniciação, né? A massagem tântrica é uma massagem de iniciação, a que eu recebi. Mas, por exemplo, aqui vai falar do Diksha Tântrico, que são rituais muito profundos, muito elaborados. Então, se você pega esse livro e pega um livro do Osho, você tem assim, o Osho tira tudo e faz algumas vivências que são mais haitianas. E eu entendo o que ele estava fazendo, porque o grupo precisava de terapia nos anos 70, aquele grupo que estava lá com ele. O Osho fala de Tantra nos anos 70, depois ele para de falar. Depois ele tem um livro que chama A Via Tântrica, que aí ele já fala bem do Tantra mesmo, para valer, e o Mahabharata Tantra, que é um livro... só que o nome não é esse, agora eu não lembro, que é um livro amarelo do Osho, muito para valer, e depois ele abandona o Tantra. Mas eu gosto de ver assim a profundidade. Por exemplo, uma coisa que quem está me vendo aqui, que eu sempre falo para Samadhi, o mundo vai estragar você. Sempre falo, sempre falei. Porque quando eu tenho alunos mais jovens, eu fico provocando. O mundo vai te estragar, o mundo vai te estragar, o mundo vai... Porque o Tantra é para quem quer ser mais livre corporalmente, na alimentação, na forma de trabalhar, na forma de amar. E o mundo vai cobrar outra coisa, né? Mas eu acho que não estraga mais, não sei. Mas assim, se eu falar que não estraga, depois a pessoa bobeia e pronto. Como que você desenha assim, as terapias? Porque você foi estudar Reich, você fez o Animasoma comigo, que é Reich também, você fez a via do Metamorfose, você estudou comigo a via da Índia, né? Que mais, assim, como você desenha? Tem um livro, só para fechar, que chama Cartas a um Jovem Terapeuta. Não lembro o nome, é um psicanalista, e que ele escreve, é um livro pequenininho, mas muito bom, para qualquer terapia. Qualquer terapeuta. E ele escreve uma série de conselhos que ele dá para alguém que está se formando em psicanálise. O que você escreveria para um jovem terapeuta? O que eu escreveria para um jovem terapeuta? Uau! Tem uma frase que eu gosto muito, assim, um ensinamento, na verdade, que é: a folha só cai quando ela está seca, né? Então, algo que eu vim aprendendo, assim, na minha vivência como terapeuta, é que não adianta a gente querer trazer algo para alguém que ainda não está pronto. Então, existem pessoas que vêm buscar o Tantra, mas aquela pessoa naquele momento, ela não tem a experiência, a maturidade necessária para vivenciar uma terapêutica tão profunda. Então, pode ser que alguém precise entrar em contato primeiramente com uma massagem neotântrica, para que depois ela vá se utilizando a ponto de conseguir entrar mesmo em algo mais profundo, né? Então, essa sensibilidade, eu acho que você perguntou como eu desenho a terapêutica. Eu sinto que eu tenho bastante essa sensibilidade de entender aonde a pessoa está nesse momento, não trazendo para ela algo além do que ela seja capaz de absorver. Então, não adianta a gente trazer algo muito profundo para alguém que ainda está começando a trilhar a jornada. Então, acho que essa sensibilidade de você ter um leque de conhecimentos desde o mais básico até o mais profundo, para que você consiga, de fato, guiar a jornada desse ser até que ele encontre, de fato, o que ele realmente é, que já está nele, mas que a gente precisa ir tirando essas camadinhas da cebola, pouco a pouco, né? Mostrando para a pessoa os caminhos para ela ir tirando essas camadas e acessando algo mais profundo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, só que eu vou fazer a pergunta de novo, que eu queria alguma coisa mais prática agora. Mas não faz mal, você respondeu. Me lembrou uma frase do Leminski, que é um poeta, que ele fala: isso de ir além ainda vai nos levar mais longe. Então, quanto mais você vai além a respeito de você, mais você abre. Eu chamo de maturidade. Aqui no Ocidente chama de despertar da consciência, uma coisa assim, amplificar a consciência. Como que é o nome que fala aqui no Ocidente? Não sei, acho que é isso mesmo. Tem vários termos, né? Expansão da consciência, Expansão será da isso? consciência. Esse nome é muito usado aqui.
mas às vezes eu acho esse nome meio perigoso, porque não fica muito claro o que é isso. Mas quando você fala amadurecer como ser humano, saber o que eu quero no amor, na comida, onde eu quero morar, o que eu quero trabalhar, o que eu quero deixar para o mundo, eu acho que isso fica mais claro do que falar expansão da consciência. Uhum, uhum. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco isso, porque no Oriente, se você fala expansão da consciência, todo mundo sabe o que é. Aqui fica muito vago. Eu já vi até pessoas falarem expansão da consciência é você saber o que está acontecendo em outras galáxias. Eu falei, mas eu não sei nem onde eu pus a chave do carro. Eu vendi um carro hoje, eu demorei 3 horas para achar a chave reserva. Como é que eu imagina se eu ficar sabendo que tem em Júpiter ou em. Mas pode usar, enfim, eu gosto de maturidade. Deixa eu só falar duas coisas. O Cabelo está aqui escrevendo umas coisas. Eu e a Samada, a gente tem um portal, aqui no YouTube não aparece as legendas, que se chama. Nós vamos falar de Tantra toda semana, às vezes só ela, às vezes só eu, que eu vejo que ela fica meio tímida comigo ainda. É, que se chama Tantra Plenitude, é isso? O nosso portal aqui no Despertar com Instagram? Tantra. Ah, Despertar do Tantra. Despertar com Tantra. Despertar com o Tantra. É um Instagram. Isso mesmo. Despertar com o Tantra. Se vocês quiserem entrar, tá bom? E o meio da Nanda é Otávio e Ananda. Isso. E É aí, despertar com Tantra sem o O, tá? Despertar com Tantra. Sem o O despertar Tantra. com o Tantra. Isso. Com o Tantra. Isso. Aí tem uma pessoa aqui, chama Ananda Prem, que deve ser um discípulo do Osho, porque o Osho gostava muito desse nome, Ananda Prem, é um nome bonito. Ananda, né? Êxtase, Prem, amor. Que ele pergunta se tem informações. Eu tenho uma. A diferença de você fazer Tantra online e presencial é assim: se você não pode fazer presencial, você faz online. Por exemplo, eu ensino Qigong, que é uma espécie de Tai Chi, que é um Tai Chi online, um curso de Qigong. Não de Tai Chi, mas é o Qigong, porque o Tai Chi é difícil. Aí, se você me pergunta, dá para aprender online? O melhor é você fazer Qigong lá no templo Shaolin, na China. Se não der, você faz um templo Shaolin da Europa, que abriu um templo Shaolin na Alemanha. Eles fazem Tai Chi, Samadhi, na neve. E quando começa a chover, eles não saem. Eu acho incrível, eu acompanho aqui pelo YouTube. Não, não dá. Então se forma Kung Fu, professor de Kung Fu, faixa preta de Kung Fu e treina. Ah, não dá, Otávio. Então faz o curso comigo. Ah, eu quero online, eu quero aprender Tantra. Vai para a Índia, fica em Varanasi. Tenta ter acesso, porque é um Gupta Vidya, né? Uma escola secreta. Ah, não dá. Mas eu estou perto da Samadhi do Cabelo, lá em Arraial da Ajuda. Faz com eles, vai lá, fica um tempo. Vocês recebem as pessoas aí no hotel, né? Não, não é Vamos. hotel. A Vocês gente vai fizeram. receber em breve. Nós vamos fazer um espaço bem. Aqui já é no meio do mato, mas esse espaço ele vai ser realmente um espaço adequado para receber as pessoas, né? Com hospedagem e tudo mais. Mas enquanto isso, nós temos aí locais que a gente conhece, onde a gente indica que se hospedem, e aí vocês vêm aprender aqui com a gente, ficam hospedados aqui pela região. Tá. Então, se não, ou se tiver em São Paulo, vem fazer comigo. Mas às vezes eu tenho um aluno que é do Acre. Uhum. Ele não quer ir para a Índia, ele não quer se formar em yoga, ele quer fazer uma formação de terapia tanto com online. Aí eu tenho online ou presencial. Mas veja bem, é importante a Samadhi entender isso. Eu acho o curso presencial é 1 ano, um sábado por mês e com muita prática. Online você faz no tempo que você quiser. São mais de 100 aulas, porque tem 7 tipos de massagem. Agora, eu acho que a Samadhi ainda não é tântrica. Preciso esperar um pouco mais para dizer assim, não, ela é... Porque você não precisa fazer um curso de Tantra e ser tântrico. Não precisa. Tanto que dificilmente eu faço conversões. Conversão é quando a pessoa deixa de ser católico e vira tântrico, deixa de ser budista, é feita uma conversão. O Cabelo, eu tenho certeza que ele é tântrico, que é o companheiro dela. Faz ele aparecer aí para as pessoas verem ele. Vem E, cá, Dani. então você não precisa. O Cabelo é o próprio Shiva. Então você não precisa ser tântrico para ser um terapeuta tântrico. Aí começa a misturar tudo. Porque o tântrico, ele é vegetariano, ou vegano, ele faz yoga o dia inteiro, ele faz um voto de ser meio anarquista, ele não dá mínima para política, para leis, para essas regras, apesar que ele respeita muito mais do que...
O Tantra é um modo de vida que as pessoas não precisam ser. Não sei se você concorda comigo. Você acha que você é uma tântrica ou pode mudar? Porque você já era cabalista antes, e eu falava, ixi, essa menina não tem nada a ver com cabala. E eu acho cabala incrível, mas ela falava de cabala, eu falava, meu Deus, mas sabe, não encaixa muito com a Samadhi Kabbalah. Ela é toda Trem. tatuada com umas letras cabalísticas, assim, mas que é uma filosofia linda. Mas ela é muito teórica, eu acho, a Kabbalah. Ela é muito mental, que não é o caso da Samadhi. A Samadhi, eu imagino ela dançando pelada para a lua todo dia. Ou não? Sim, sim. Hoje eu sou, vou falar aqui, mas você vai falar que eu não sou, né? Porque você gosta de provocar. Mas hoje sim. Inclusive, assim, depois do Anima Soma, eu realmente me virei e desfiz todos os nós que impediam eu viver a vida que eu queria viver, a vida que vale a pena ser vivida, assim. Então, hoje sim, eu me considero tântrica. E cadê o cabelo para o pessoal ver? Vem cá, Dani, tá aqui do lado. Vem aqui, tá ouvindo a gente aqui, vem. A Você Mariane está fala, sendo gostaria de convocado. entender sobre iniciação. A gente pode, vamos falar numa outra, um outro. A gente quer se encontrar o Samadhi toda semana. Estamos decidindo um horário. E aí a gente pode fazer a próxima live só sobre iniciação, porque não é tão simples, Mariane. Tem a iniciação que eu dou, que é um Gupta, que é um Kripa Guru, que é só um toque na cabeça. Tem iniciações mais. Você vai ler a obra da Alexandra David Neal. Você já leu, Samadhi? Não, Você vai não li. gostar. Iniciação Tibetana, Alexandra David Neal. Mas esse Daniel tá vindo aqui. é um livro para ela, que é um livro bem complicado. E tem iniciações muito variadas. Eu acho que precisa ser iniciado, sim, para... Ei, cabelo! Esse é o Daniel, é o Rama, que é o nome lindo, né? Rama é uma... Ué, sumiu Isso que já? ele fala. Fica aí. Ele não Ele tá tá, ouvindo o que você tá falando, peraí. ele Deixa eu tá pôr sem aqui o fone. camisa, tá todo colorido. Pronto, agora tá Tudo ouvindo. bem, Prenzinho? Tudo bem? Tudo Boa noite, bem? boa noite. Quantas É. tatuagens você tem, cabelo? Vixe, eu não sei, perdi as contas. E todas elas são bonitas ou você fez alguma bobagem? Não, elas são todas terríveis, Prêmio. Nossa, me arrependi de todas. Tinha que ter escutado meu pai. Não escutei meu pai. Ele fala isso, é tão bonito. Agora, pessoal, a gente tem aqui, se for contar Instagram ou YouTube, umas 100 pessoas. Olha que casal mais lindo é esse. Gratidão, E o cabelo, a gente sabe que ele é tântrico, desde o começo, né, Cabelorama, ou não? Vem mais pra cá um pouquinho. Dá licença. Você é tântrico mesmo, né? Não tem mais jeito, ou não? Acho que sou. Não volto mais para São Paulo, não. Aqui fico com os gatinhos o dia inteiro aqui agora. Né? E essa vida só é muito legal, né? Porque é natureza, é preservação ambiental, é luta pelos animais, tudo isso é muito tântrico, né? Muito tântrico mesmo. Então, não tem iniciação tântrica online, estão perguntando aqui. Eles são lindos mesmo. Tchau, tchau, tchau. Ele não gosta, né, Samadhi? Não, ele é mais tímido. Então agora vamos trazer um pouco isso para o mundo e eu vou deixar as pessoas fazerem perguntas. O que você acha que a pessoa tem que aprender para ser um terapeuta? Massagem, chakras, Kundalini, ler Raj, faz um desenho. Não aonde, não precisa fazer aonde, não precisa falar onde, que você está falando muito de mim. Perguntam qual é o signo de vocês. Estou perguntando. O Daniel é peixes e eu sou touro. Tá. O Aponita aqui, que é um índio, o nosso cacique querido. Guerreiro, amado, boa noite. Então fala aí pra... Prem, eu acho não, né? Eu sinto que a gente tem que desaprender muita coisa para ser um tântrico, não aprender. Não, mas um terapeuta. Também um terapeuta, né? Porque eu penso que assim, o terapeuta, antes de mais nada, ele tem que ser um curador de si, né? Então, não tem como você ser um terapeuta tântrico da boca para fora, nem um terapeuta da boca para fora, é algo da sua experiência. Então, antes de curar alguém ou antes de apontar um caminho para alguém, você tem que apontar o seu próprio caminho. E para apontar o seu próprio caminho, você tem que desaprender muitas coisas, porque a sociedade, a gente nasce enquadrado em várias questões. Então, o caminho do Tantra é justamente você encontrar o seu caminho. E para você encontrar o seu caminho, você tem que desaprender, né, se desidentificar de muita coisa que você aprendeu até hoje, desde família, imposições sociais, nós aprendemos uma maneira de ser e estar no mundo, e isso é completamente avesso
ao que o Tantra fala. Você tem uma maneira única de ser e estar no mundo. Então, eu penso que esse é o primeiro passo para você entrar, de fato, no Tantra, né? Então, esse desaprender é algo essencial. E aí, a partir desse desaprender, você vai encontrar o seu caminho dentro de você, seja ele qual for, seja aprender o Neo Tantra, ou seja aprender o Tantra mesmo mais profundo. Isso é algo que está na tua alma, mas para você achar, encontrar o que está na tua alma, você tem que desaprender tudo isso que faz com que você não acesse, né? Então... Não, então, muito legal, mas eu vou insistir mais ainda. Primeiro a Lisa está aqui. Lisa, eu te amo, te amo, te amo. Lisa, querida, é o seguinte, por exemplo, você tem que estudar bastante chakras ou não? Então, isso vai depender de cada um, né? Eu penso Não, mas que, cria um assim, desenho, para quem não sabe, um desenho assim, por exemplo, um desenho. você sabe várias massagens. Eu já vi a tua postura fazendo massagem. A tua postura lembra muito da Ananda. Uhum, E eu vejo uhum. alguns terapeutas que não têm postura na massagem. O Tantra é a massagem é uma dança. A Samadhi tem, tudo bem que ela tem um corpo super flexível, ela é bem jovem, mas você pode manter. O terapeuta ele faz uma, não é uma. Eu já recebi massagens tântricas que é uma coisa extremamente técnica, que a pessoa que está fazendo não sente nada. Uhum. E fala um pouco taurinamente. Pensa que você está falando daquela menina que eu conheci que era cabalista. Tem que aprender massagem, tem que alongar, tem que dançar, tem que meditar, por exemplo, não precisa meditar. Traz uma coisa Eu, bem taurina para eles e para eu elas. gosto da ideia, vamos ver se você... É que eu tenho lua em peixes, né? E fica complicado, é um taurino meio desequilibrado, mas... Mas eu gosto da ideia de, além de meditar, transformar a vida numa meditação, né? Então, além de ficar meditando ali sentado, você viver uma vida meditativa de fato, né? Então, viver uma vida meditativa, fazer yoga, dançar, estudar bastante, profundamente, não ficando na superfície, né? Então, compreendendo de fato o que... Porque eu conheço muito terapeuta tântrico que não sabe o que é o Tantra. Então, é importante sair da teoria, mas é importante ter essa teoria também para depois você sair dela, né? Então, conhecer o Tantra profundamente em teoria, desde o início até a prática. Não que você vá ficar na teoria, mas para você poder transpassar isso e continuar tendo essa profundidade, né? Então, ter uma vida perto da natureza, fazer yoga, dançar. É isso, né? Viver uma vida tântrica de fato. Comer um monte de porcaria, não. Ter uma alimentação saudável, uma vida não violenta, né? Então, assim, a questão do... Inclusive é meu segundo nome, né? Samadhi Ahimsa. Então, a questão da não violência, né? Nós não sermos violentos nem com o mundo e nem com a gente. O que é ser violento com você? É você não honrar o que você quer. Toda vez que você faz uma concessão, seja ela em qualquer área, você está sendo violento com você. Então, esse princípio do Ahimsa é muito importante. Você ter uma vida não violenta na alimentação, em todas as áreas. Isso é bem importante. Ai, que lindo o teu nome, eu não lembrava. É Ahimsa. Eu não lembrava. Bom, aí estão perguntando aqui quanto tempo é o curso. O curso comigo online, você faz o tempo que você quiser, porque você recebe na área online um monte de aula. É muita aula mesmo, muita, muita, muita. Deve ser umas 100 aulas, e aulas grandes. Presencial é um sábado por mês para quem pode vir para São Paulo. Agora nós estamos voltando em setembro, né, com máscara ainda, em outubro talvez sem, vamos ver. Eu estou gravando essa live com a Samadhi, agora é julho de 2021, porque no YouTube isso fica ad infinitum, né, essas aulas. Olha que termo bonito, veio isso agora, é um termo meio jurídico, ad infinitum. E então, a Ananda, se a Ananda estiver aqui, ela pode colocar os links aqui. Agora, vocês querem perguntar alguma coisa para mim e para ela? Porque nós já estamos aqui com quase 1 hora. Sim, a Uau. Samadhi é maravilhosa, diz o Joacir Costa. Ah, meu paciente, ó. Tem o Jota, tem a Edna também, que ela se formou em Reiki comigo, se formou em mestre Reiki comigo, a Edna, que bacana. Bem-vindos. Tem o portal de luz. Se eu fizer online, existe a possibilidade ou não de fazer iniciação com você. Se você faz online, eu peço
para em algum momento, pode ser depois de um mês, 2, um ano, 2, você vir para São Paulo um dia e eu te dou a iniciação presencial. Não precisa pedir desculpa, eu adoro responder pergunta. Eu valorizo muito a iniciação presencial. Se em último caso não puder, eu faço online, nós marcamos um horário, eu pego uma foto tua, fico olhando, você olha uma foto minha, eu faço e te dou o nome espiritual que é o Sânias. Que eu dou não na escola do Osho, eu dou numa escola que é a Nath, que é uma escola tântrica. E mesmo assim, se você puder um dia vir, você recebe a distância, mas um dia vem estar aqui comigo, se der. Ou um dia vai para a Índia, mas sim, eu dou a distância. A Gisele Tântrica, que é uma amiga minha, ela ia adorar convencer, se a Gisele que eu estou pensando, iria adorar conhecer vocês dois, Samadhi. As Olha. práticas de massagem online, você assiste os vídeos, faz, e depois quem quiser se filma fazendo massagem em alguém e manda que eu dou uns toques. Se por acaso você não quiser filmar, até agora ninguém filmou, mas aí você vai ter esse curso, fica pro resto da vida com você. E aí você vai fazendo, tá? Vai fazendo quantas vezes você quiser. Agora, quem é lá do Arraial, vocês podem ficar, que é perto de Porto Seguro, né? Isso, perto de Porto Seguro. Perto de Porto Seguro, né? Isso mesmo. Aí vocês aprendem com eles dois lá. Farei parte da próxima turma presencial. Nesse caso, já se recebe a iniciação. Mariane, sim, já recebe a iniciação. Minha e da Nanda, minha companheira. A gente faz a iniciação que chama Parampará. Você sabe o que é, Samadhi? Transmissão do mestre para o discípulo, né? O Parampará. O que mais que você sabe do Parampará? O que mais eu sei do Parampará? Eu sei que Parampará significa um conhecimento passado de mestre para discípulo diretamente, né? E é também a iniciação. Agora, além disso, não sei, me conte. Tá. Não, o que você está falando, você tem razão. É que eu quero que ela fale mais, porque senão eu falo muito. E o pessoal olha essa coisa linda que você e olha eu aqui com essas olheiras e fala. Porque tá um frio aqui em São Paulo, não estou mais acostumado com o frio. Parampará significa um após o outro, você sabia? Uma sucessão. É, uma sucessão. Então, o Parampará do Tantra, quando eu estive lá na Índia uma vez, eu trouxe umas cinzas, eu tenho até hoje, um dia eu vou dar para você ir pro cabelo, que é umas cinzas que dizem, isso é um mito, né? Que foi Shiva que acendeu uma fogueira, fica lá em Varanasi, é da tradição Aguri do Tantra. E essas cinzas, elas vão sendo, essa fogueira vai sendo preservada, e eu trouxe essas cinzas, que é chamado de Vibhuti, essa cinza, que é o que o Satya Sai Baba fazia assim, saía da mão dele. Eu tive com ele, eu nunca vi ele fazendo isso, mas tem filmes, tudo, não sei se fazia ou não. Mas o Vibhuti, o Parampará, é você pertencer à linhagem do Tantra. A Fernanda Fernandes é uma moça que está aqui, uma carioca, ela morava no Rio, vinha fazer o curso aqui, ela é um amor de pessoa, ela era dançarina de samba no carnaval, e ela falou que um dia vai ensinar eu e o Cabelo a dançar o samba. Pergunta pro Cabelo se ele quer aprender o samba. Ele quer, já pega o contato dela que com certeza ele vai querer. Porque eu sou muito ruim para dançar esse tipo de dança, tá? E, Fernanda, agora que vai voltar em setembro, você pode assistir outras aulas, você é sempre convidada. Ou a Lisa, quem se forma, vem assistir de vez em quando, não precisa pagar nada. Fazer parte, a gente vai fazer os grupos lá de Ânima, de Raixa, a partir de setembro, contribuição voluntária. Passar o dia inteiro fazendo vivência e paga quanto quer, porque eu tô louco para encontrar vocês e fazer as vivências. Vocês aí não tiveram muito problema com a pandemia, né, Samadhi? Vocês moram num sítio, né? Aqui tá mais, assim, nossa, fugiu a palavra, de maneira comportamental, de uma maneira prática, tá mais tranquilo, assim. Então aqui não teve tanto esse peso que eu acredito que teve em São Paulo. Eu passei um tempinho da pandemia em Campinas e tava algo bem denso, assim. Aqui já tá mais leve. Penso eu, por a gente estar mais perto da natureza, por estar menos fixados nessa paranoia de jornal, de um monte de coisa. Então, aqui tá mais tranquilo, assim, visivelmente. O Cabelo já tomou a vacina? Ainda não. E quantos gatos vocês têm aí agora? 26. Tem alguns aqui comigo, ó, tem vários, não sei se dá pra ver.
Ai, que lindos. Nossa, tem bastante mesmo. Pessoal, a gente já vai despedir de vocês se vocês não fizerem nenhuma pergunta para nós dois. Conta aí pra gente, Jota, se você tiver aí ainda, como foi sua experiência da terapia comigo. Ele não vai ter como Vamos ver se ele escrever, tá. acho, né? Ruim que aqui não dá para falar. Qual é o valor hoje de um atendimento em média em Porto Seguro? Ou não tem isso? Ou você atende de acordo com a pessoa? Então, de acordo com a pessoa, assim, a nossa faixa média é R$ 250, que é bem mais em conta aqui em São Paulo. Em São Paulo é uns R$ 400. Mas não deixa de atender ninguém por isso, né? Então, às vezes alguém não pode. De vez em quando a gente faz uma promoção, 200, 190. É bem flexível, assim. A ideia é que todo mundo possa participar, né? Que seja algo mais acessível para que todo mundo entre em contato. Olha o que o Joacir escreveu de você. Você consegue enxergar? Deixa eu ver aqui. O que é que eu leia? Pode ler, Trenzinho, por gentileza. Agora virou aqui. Ele fala que você já puxou a orelha dele várias vezes. Aqui, eu preciso me disciplinar para fazer esse curso. O Samad já puxou minha orelha várias vezes com relação à minha organização de agenda, mas vai dar certo. O Jota às vezes, Samad é difícil para mim fazer a terapia tal dia. Eu falei, Jota, mas é o compromisso com você mesmo, né? Puxei a orelha mesmo. A gente tem muita defesa, né, as terapias, não importa qual seja. Agora, a terapêutica tântrica é muito gostosa. A Andrea, Andrea, você já leu esse livro, né, que eu mostrei hoje, então, você, para quem lê esse livro, se você gostou, né, realmente, você vai gostar muito de estudar com a gente. Bom, nós vamos terminar, né, porque já deu 1 hora, e aí eu e a Samad, essa semana, vamos resolver quando que nós vamos fazer toda semana uma live, mas aí mandem perguntas, assim, qual o mantra para tal coisa, qual a prática de yoga, o que é legal para isso, é legal compartilhar, assim. E a Ananda falou aqui que se alguém quiser saber dos cursos, para clicar na bio no nosso link azul. Ela me mostrou isso, mas eu não sei bem o que é, mas a bio no nosso link azul, acho que é uma coisa que está escrito. No seu perfil, isso. Entrar no seu perfil, otavioleal.ananda, lá vai ter o linkzinho na bio, na descrição, aí vocês entram lá. E sigam também a gente no Despertar com Tantra. Isso. Então tá bom. Vamos fazer junto 8 vezes esse mantra, que é o mantra maior do Tantra. Aí vocês fazem conosco. É uma prática. Então o gesto que a gente faz é esse aqui. Vocês vão ver eu e a Samadhi fazendo. Chama Yoni Lingam Mudra. É o gesto maior do Tantra e nós vamos fazer 8 vezes o mantra. Om Shri Gam, 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 Om Shri Gam. Nós estamos com uma diferença de internet, tá bom? O som saiu meio eco, mas que bom, ficou duplo, tá bom? Que e bom. a Nanda falou que não consegue colocar o link, mas vocês podem procurar na internet, né? Formação de Tantra online, ou se o cabelo quiser colocar também. E na próxima live eu quero ver vocês dois aí, hein? Tá bom. Tá bom? Tá bom, Ei, Samadhi, amo você, amo todos amo vocês que estão aqui. Vocês amor também. de amor, um monte de amor e até semana que vem. Até, gratidão.